Olá amigos, viva! Como esta sexta-feira não vou estar disponível, apesar de ter avisado que não ia estar presente, tive agora o impulso de gravar uma mensagem, eventualmente fazer uma meditação, deixar isso no YouTube e depois partilhar convosco na sexta-feira o link para que quem esteja disponível para fazer uma meditação ou ouvir uma mensagem inocente e potencialmente sem nexo, que assim o possa fazer. E então, eu estava aqui a ver um documentário do Ram Dass, que foi uma das personagens do Ocidente que partilhou imenso conhecimento para o Ocidente relativamente às filosofias orientais. E dei por mim a navegar em alguns episódios de vida e a ter imensos choques também internos de realidades, do que é real e do que é fictício, e como é que nós criamos esse espaço dentro de nós para podermos estar mais livres. Agora estava aqui a pensar que como é que nós criamos mais espaço dentro de nós, e bateu-me a mensagem de que se calhar nós não conseguimos sequer criar espaço. Temos sempre, continuamente, um infinito espaço sempre disponível. Por isso, na realidade, nós não criamos espaço. E então, se calhar, vou trocar a frase para habitar nesse vazio, em inglês, spaceness, nesse espaço sem limite. E então enquanto isto surgia, também estava a pensar relativamente à questão da libertação e de que todos invariavelmente temos histórias, temos passado, temos presente, temos compromissos, temos responsabilidades, temos também a nossa cabeça cheia. Temos uma sociedade que apela ao corre-corre, que só mesmo com uma pandemia que conseguiu fazer uma breve paragem, e potencialmente esta paragem foi a paragem mais longa da civilização do ser humano, se
calhar em muitas décadas. Se calhar a civilização como um todo nunca parou tanto tempo por causa de alguma coisa. Ainda vi algumas fotografias lembrei-me agora da gripe espanhola de há 100 anos atrás, e há fotografias de pessoas com máscaras a ver os jogos de futebol nos estádios, por isso com as bancadas cheias, e que nós até isso não estamos a permitir, ou seja, nós tivemos uma oportunidade única de sentir o que é o mundo parar. O que é que fizemos com isso? Cada um saberá da sua história. Muitos potencialmente pararam, outros se calhar entregaram-se a um sofá, outros transformaram o corre-corre do ir para o trabalho para o corre-corre do ir para as reuniões de Zoom, e isso também é um dom imenso, que é saber parar, saber estar no mesmo sítio e estar confortável com o não fazer nada. E isso é uma liberdade também tremenda. Nós temos a consciência de que agora não estou a fazer nada e o coração não vai bater em ansiedade por querer preocupar-se ou ocupar-se mentalmente com mais coisas, com outras coisas, porque o cérebro é aquele motor constante que está a pedir informação para conseguir digerir informação, para conseguir tomar decisões, e que não para, não é? E é mais fácil parar aqui o coração do que parar a mente. A mente está sempre... A mente eventualmente está a conseguir dizer, então, mas ao coração, paraste porquê? Mas o coração tem sempre a companhia da mente ocupada. Então essa capacidade de libertar a mente também é um caminho longo, ou então não. Como tudo, nós é que colocamos os nossos limites, não é? Por isso pode ser num snap of the finger que possamos encontrar essa liberdade. E então estava a pensar nos padrões, nas pessoas, nos conflitos que eu tenho, que eu escolhi, e como é que eu estava a lidar com eles. E consegui uma frechazinha de um segundo, talvez menos, por onde consegui olhar por detrás desse cortinado de preocupações que me ocupam, e percebi a imaterialidade que eles são. Ou seja, eles não existem, mesmo que eu esteja zangado com alguém, mesmo que esse alguém exista, a zanga é minha. E então eu terei a solução, é eliminar essa zanga e estabelecer
o formato com que vou lidar com aquela pessoa doravante. E conseguimos fazer tudo isso com aquilo que nos ocupa a mente. E então as meditações são boas porque mesmo aquelas meditações de silêncio são ótimas, porque é no silêncio que surgem as histórias que estão por detrás do que está por detrás do que está por detrás dos nossos pensamentos. E é onde surgem as histórias muito antigas com alguns assuntos que nós já nem nos lembrávamos, e que voltam à tona d'água porque lhes demos esse espaço. E é um momento certo e adequado para nós podermos pegar nele, olhar para ele, observar, limpar o que isto me afeta a mim e depois validar como é que eu lido com este assunto, se ele já desapareceu, se ele já não existe sequer, ou se este assunto me vai bater à porta muitas vezes, como é que eu estabeleço o limite e a forma de lidar com o assunto. Então, o primeiro passo era a observação do que nós temos dentro de nós. Para isso recomendo a meditação Zazen, que é uma meditação sentada com a coluna vertical, os olhos entreabertos, a olhar para cerca de 50 a 60 centímetros, por isso mais ou menos a 45 graus para o chão ou para a parede. A parede é ótima porque devolve, principalmente quando é uma parede branca, porque devolve esse espaço, e com os olhos semicerrados vemos espaço, vemos branco. Não há detalhes que possam ocupar a nossa mente a pensar em. É isso. E então, pronto, essa é uma maneira. Simplesmente sentarem-se de forma confortável em cima de 2, 3 almofadas ou de um zafu que é mais consistente, cruzar as pernas e estar a olhar para uma parede, as mãos tipicamente a esquerda por debaixo, a mão direita por de cima, e os polegares tocam-se. Este tocar é o suficiente. Tenho aqui um guardanapo, um papel, guardanapo de papel, e então os polegares eles são suficientes para que nós não amassemos o papel e que ele não caia. Okay? Então é um leve tocar de polegares que se nós adormecemos os pés, os polegares abrem, e se nós estivermos a pensar, os polegares tipicamente entram em contacto com mais força, e então é prestar atenção se nós estamos a entrar num mundo de pensar, porque apareceu uma nuvem de um assunto qualquer e que nós observamos e focamos-nos muito nessa nuvem, então os dedos têm a tendência a pressionarem-se, e o que nós, com esse sinal, é observar a nuvem a ir-se embora e a fazer a limpeza interna, se for possível, fazer tudo ao mesmo tempo.
E se entretanto o vosso céu ficar completamente azulinho, sem pensamentos, sem nada, há a possibilidade de vocês adormecerem e então os dedos afastam-se e ao afastar-se também há um sinal de epá, pera, deixa-me pelo menos voltar à noção de como é que estou a respirar. Okay? Então a mente vai estar apenas ocupada com algumas nuvens de cada vez no decorrer eu diria, para as primeiras vezes 10 minutos vai ser um infinito. Porque é raro as pessoas pararem 10 minutos. Mas podem tentar 10 minutos, podem tentar 20, podem simplesmente esquecer a questão do tempo e estarem enquanto for confortável. Não estabeleçam um tempo limite, nem tenham compromissos para fazer a seguir à meditação. Ou seja, vamos dizer que são 9 da manhã e o meu compromisso é fazer o almoço ao meio-dia para aquela pessoa. Não. Porquê? Porque vou estar 2 horas em meditação? Provavelmente não. Mas o pensamento de que eu tenho um compromisso a seguir vai surgir várias vezes. Então, se a minha mente estiver sem esse sentido, sem compromissos, vai pelo menos permitir que haja um bem-estar descomprometido até nós sentirmos que já é suficiente. Então também há essa questão da liberdade, da libertação, do compromisso enquanto meditamos. E então a mensagem era essa, era a questão de que a nossa mente está sempre ocupada, que a nossa mente cria os nossos desafios e que nós temos a capacidade de transmutar isso com observação. Observar o tema, ver o que é real, o que é para eu resolver, qual é que é o assunto que estava em causa, quem é que era o alvo, e limpando esta parte, como é que eu vou lidar com o alvo do assunto. Então, estamos a 18 minutos, mais ou menos, e proponho então uma meditação que eu vou fazendo, vou falando, e vocês depois, se quiserem fazer a acompanhar-me, podem, e depois deem feedback para quem a fez, para eu saber o que surgiu. Então, começamos com as 20 respirações conectadas.
entrando em contacto com o nosso chakra da raiz, e tomando consciência de que o chakra da raiz está suportado pelo elemento terra. Vamos observar as características do elemento terra, o seu odor, o seu calor, a sua cor. Tomar consciência também das características do elemento terra, tais como o suporte, a segurança, o apoio, permitindo agora que a partir do chakra da raiz possam surgir uma ramificação de raízes, e que essas raízes possam espalhar e espalhar no elemento terra, que esse sistema de raízes possa ir em todas as direções e que busque nutrientes, faculdades, características que, mesmo que para nós sejam desconhecidas a sua necessidade, que o nosso ser possa as receber como nutrientes. Então assumimos essa postura de aceitação daquilo que a Mãe Terra sabe que nós precisamos e que nós simplesmente aceitamos. Sem colocar rótulos ou saber sequer o que estamos a receber. Numa aceitação plena. Sem saber se é muito ou pouco de cada coisa, sem haver a preocupação absolutamente nenhuma relacionada ao receber. É estarmos numa aceitação plena de que a Mãe Terra nos nutrirá exatamente com aquilo que a gente precisa.
deixando o nosso peso ser suportado pela Mãe Terra. Que nós possamos depositar esse peso do nosso corpo sobre a superfície da Mãe Terra, sabendo que será apoiado plenamente. E com essa âncora bem firme, bem sólida, com essa estabilidade, tomamos contacto com o nosso coração. E em aceitação plena, aceitamos o que vemos que está dentro do coração, mesmo que seja algo doloroso ou que esteja tudo alegre, observamos. E observamos que cada sentimento, emoção ou pensamento que surge, que seja como uma nuvem a passear no céu azul, plenamente azul, completamente azul e limpo. Com essa nuvem, com as suas características, a sua história, e que o nosso coração aceita essa nuvem, que ela exista. E através da chama do fogo que está guardado no nosso coração, pode purificar todas as nuvens que possam surgir, possa purificar todos os pensamentos, emoções,
gradualmente, conforme as nuvens vão desaparecendo e surgindo cada vez em menos quantidade, quando o nosso coração já se tenha acalmado. Então, com essa união presente entre o chakra da raiz e o elemento terra, e com o nosso coração calmo, tomamos contacto com o chakra da coroa. E vamos apenas ficar atentos ao chakra da coroa e à nossa respiração e acalmar a mente. E uma vez que a mente esteja mais calma, regressamos ao contacto com o nosso coração e observamos
esse novo espaço que existe. Agora desocupado. O sorriso do coração por essa nossa conquista. O calor que surge no seguimento do sorriso. A luz que surge com o calor. E o êxtase que se possa instalar em nós. Entrando agora em contato com o nosso chakra da raiz, reconhecendo esse nosso vínculo com a Mãe Terra e agradecendo a nutrição. Podemos começar a fazer o nosso retorno, mexer os nossos dedos, abrir e fechar as mãos lentamente, mover os pulsos, os ombros, sempre ao vosso ritmo, o pescoço, algum espreguiçar. E quando for confortável, abrir os olhos. É tão bom. Agora estou com imenso espaço e com muito poucas palavras. Por isso vou simplesmente agradecer-vos
Obrigado a todos. E até breve.